Nós temos uma visão e somos apaixonados por ela. Realmente é um Deus sem limites. Ele não é limitado, não é censurado, simplesmente é dado liberdade e Ele manifesta a glória do jeito dele, da forma dele, com a visão dele, com o entendimento dele. When God fills you with all of His fullness, Quando Deus te enche com toda a plenitude dele, you can't contain it. Eu amo minha pátria, eu amo o Brasil. I love Brazil. E queremos que cada brasileiro And we want each seja impactado com esta revelação with this revelation do amor de Deus of God's love. como um pai. Sem explicação. It really goes beyond O que se está vendo agora no Brasil what we see nowadays in Brazil. não se via, nunca se viu. E essas manifestações é isso. É um toque do Deus poderoso na carne delas. Ele quer quebrar a religiosidade que está na sua mente. Ao pessoal, quando vem a presença de Deus, o pessoal passar a confiar mais em Deus. Eu não sou pastor por opção de vida. Eu sou pastor por vocação. Deus o Pai me vocacionou e me chamou quando eu tinha 12 anos de idade, cantando a oração de São Francisco dentro da igreja católica. A unção de Deus veio sobre a minha vida. Eu conheci a verdade do Evangelho através dessa igreja. Eu sou ministro do Evangelho quadrangular por 27 anos. Por 27 anos. Deus me colocou numa pequena cidade, 10 mil habitantes. E nós levantamos a maior igreja evangélica, maior do que a igreja católica. 18% da cidade frequenta a igreja do Evangelho quadrangular. Se você pegar de 30 prédios da igreja do Evangelho quadrangular do Brasil, a igreja que Deus o Pai me usou para levantar aquele prédio se encaixa entre as 30. Deus mudou a história da minha cidade. O que era minha cidade não era nada. Hoje é o maior centro policerâmico da América Latina. Por que eu estou falando isto? Porque a unção funciona. Eu cheguei na igreja em 1996, quando fui conquistado pelo pastor Denardi ao Senhor Jesus. Ele foi a primeira pessoa que falou de Jesus para mim. Ele é o meu pai na fé. E depois daquele encontro que eu tive com ele no sítio, foi em um sítio, um domingo à tarde, por volta das 4 horas da tarde, a minha vida nunca mais foi a mesma. Depois que o pastor Geraldo Denardi entrou na minha vida e me apresentou o meu Senhor, o meu Salvador, a minha vida mudou completamente. Hoje eu sou pastor titular da igreja em que ele foi pastor titular por mais de 24 anos. E o mais bonito da história de qualquer homem, mas me refiro agora nesse momento ao pastor Denardi, é o legado que ele deixa em uma cidade depois de 24 anos de ministério. Construiu uma grande catedral, que hoje, volto a dizer, sou pastor titular dessa grande catedral. Construiu uma segunda igreja. Na época, essa que hoje é a segunda igreja, era uma discoteca muito famosa na cidade. O pastor teve uma visão, teve uma direção e comprou essa discoteca e transformou naquilo que era um ponto de tráfico, um ponto de drogas, de prostituição, de vício, de mortes. Quantas mortes aconteceram naquele lugar? Ele transformou aquele inferno
em uma igreja onde as pessoas podem se encontrar com Deus depois de 23 anos, 24 anos de ministério. Isso que é bonito no legado de qualquer ministério. Você é lembrado pelas pessoas com amor, com carinho, depois de 5 anos que foi embora. Isso é muito forte. Qual é o homem de Deus que não gostaria que isso acontecesse em sua vida? Eu sou o pastor da Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular. Esse ministério e esta igreja surgiu com uma grande visão do pastor Geraldo Denardi. Esse local aqui antes era uma danceteria, onde muitos drogados, havia muita prostituição. E quando ele me disse um dia, olha, Djair, nós compramos aquela danceteria e nós vamos abrir ali uma missão, eu sinceramente fiquei surpreendido com essa visão do pastor Geraldo. E na realidade isso aconteceu. E ele me deu uma grande oportunidade de ser obreiro, aonde eu sou pastor hoje. Sou grato à vida do pastor Geraldo. Falar do pastor Geraldo para mim é uma alegria. Eu vejo nesse homem amparo, eu vejo esforço, eu vejo fé. Aprendi com ele que aonde se coloca o pé no rio, o rio se abre. E ele acreditou em mim, o pastor Geraldo, acreditou na minha pessoa. Nem eu mesmo, talvez um dia imaginei ser pastor, mas ele me viu como pastor. E ele falava que ia dar certo, e realmente eu dei certo. Eu sou grato ao pastor Geraldo. E olha só no que aconteceu, vocês estão vendo pelas imagens, vocês vão ver que aqui se tornou a segunda igreja em Santa Gertrudes do Evangelho Quadrangular. Nós estamos crescendo. O fruto que hoje aqui é dado, o pastor Geraldo, ele tem uma parcela muito grande, porque nós saímos debaixo da sua bênção. Esses dias nós estávamos vendo um vídeo e eu estava relembrando do pastor Geraldo, quando ainda nós estávamos numa pequena igreja. E ali, lá no BNH, nós numa missão, numa congregação, ali vendo a alegria dele de ver aquele povo. Eu estava ali, eu era muito novo. E futuramente, o que ocasionou uma grande multidão. E dessa grande multidão se formou 2 igrejas em Santa Gertrudes. Então o pastor Geraldo é um homem de visão, é um homem usado por Deus, ele realmente é um apóstolo. Não estou falando isso de qualquer maneira não, eu sei que eu estou falando. É um homem que realmente o Senhor, o nosso Deus, está usando para abalar o mundo. Nós sentimos falta e temos saudade dele sim. Então eu sou grato ao pastor Geraldo. Primeira coisa, de uma danceteria, comprou, fez uma igreja em Santa Gertrudes, numa cidade pequena. Imagina o que ele está fazendo nas grandes metrópoles por aí. Então o pastor Geraldo é um homem sábio, é um homem de Deus, devo muito a ele e ele é sempre bem-vindo nesse ministério. Eu amo, tem força de águia, é um homem que tem força de jovem. Falar do pastor Geraldo é uma responsabilidade muito grande. Eu o conheço há mais de 25 anos, quando ele veio para Santa Gertrudes, fui prefeito por 3 mandatos e convivendo com o pastor Geraldo. A gente conhece o trabalho dele, o empreendedorismo dele perante a igreja, o crescimento que as igrejas do Evangelho Quadrangular teve em nosso município, tem muito a ver com o pastor Geraldo. É uma pessoa que foi vereador na nossa cidade, deu sua contribuição política também para o município, ajudou a crescer na cidade. Enfim, pastor Geraldo é um nome que tem que ser respeitado em nosso município. Olha, falar do nosso amigo pastor Geraldo é relativamente fácil. Pastor Geraldo, me lembro, em 2001, nós assumimos junto uma vaga na Câmara Legislativa de Santa Gertrudes e o pastor Geraldo, e vereador naquela oportunidade, ajudava no direcionamento, na palavra amiga, o bom senso do então vereador pastor Geraldo. Nós trabalhamos junto em prol de Santa Gertrudes. O pastor sempre foi essa pessoa amiga, conselheiro da gente na Câmara, uma visão diferenciada. Eu me lembro nas reuniões das comissões, a gente conversava, falava do futuro da cidade, a gente percebia anseio para melhorar a vida da população. Eu acredito que eu aceitei os conselhos deles e hoje eu sou o prefeito municipal de Santa Gertrudes, graças também a esse trabalho de parceria com o pastor Geraldo. O pastor Geraldo fez um grande trabalho quando esteve aqui na cidade de Santa Gertrudes. Hoje já
foi para outro local para servir aquele povo também. Mas eu tenho certeza que tem raízes aqui em Santa Gertrudes, está sempre orando para a gente. Então é isso que eu tenho desejo aí ao pastor Geraldo, tudo de bom, que ele continue sempre esse bom pai, esse amigo. Foi um vereador excepcional aqui em Santa Gertrudes, a gente tem saudades, mas eu falo com muito carinho e respeito ao nosso amigo pastor Geraldo. Hoje eu quero falar de um grande companheiro de 3 décadas e meia, 35 anos de uma amizade profunda, um homem de Deus cujo testemunho é notório a todos. Mas antes, Geraldo Denardi era dessa região e nós trabalhávamos junto, o pastor Ciro Pereira do Lago era o nosso superintendente e nós trabalhávamos ali. Mas um dia nós tivemos uma vigília maravilhosa lá em Corumbataí e nesse inteirinho apareceu o nosso querido, amado irmão Geraldo Denardi. E quando ele apareceu, nós estávamos no pico da oração. E quando ele entrou, houve uma unção muito grande. E naquela hora me vieram palavras proféticas, que até eu hesitei em falar, mas não pude resistir. E aí então era que ele seria um pregador internacional, que ele iria por muitos lugares além do Brasil, e que maravilhas extraordinárias estariam acontecendo através da vida dele. Na hora ele assustou, não creu, eu sei que ele não creu. Mas depois começaram a acontecer coisas fantásticas. Se eu estive 2 vezes em Toronto, Canadá, foi por causa dele. Aí ele partiu para um lado, Coreia e Japão, ele já esteve em muitos lugares que não dá nem para enumerar. E ele continua sendo usado grandemente, com milagres, com maravilhas extraordinárias, e ele continua sendo o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no espírito, na fé, na pureza, na santidade. E por onde ele percorre por esse Brasil, ele está sempre ligando para mim, dando as coordenadas, pedindo para que eu o acoberte o coração, e eu também peço para que ele me acoberte. É um ícone no Evangelho Quadrangular, uma pessoa íntegra. Ele tem uma beleza espiritual muito grande por dentro e por fora. Um companheiro que eu tenho a honra de conhecê-lo. E o que eu desejo para ele é que aonde ele colocar a planta dos pés, a palma da mão, o som da voz, que o Espírito Santo continue se manifestando. Quero deixar para ele o meu abraço e sempre foi uma honra estar ao lado dele. Mas mesmo distante, nós estamos juntos, porque ele está sempre ligando para mim, eu ligando para ele. E estou sabendo das maravilhas extraordinárias. Ultimamente parece estar sendo usado muito lá na parte do sul, mas em todo lugar que se fala de Geraldo Denardi, já vem acompanhado da graça de Deus e do sobrenatural. Quero deixar aqui o meu abraço bem apertado para esse guardião da fé. Que Deus abençoe a todos. E agradecemos a vocês lá de Santa Gertrudes também, por ter cedido, pastor Denardi, para ter tempo para viajar mais ao sul do Brasil e principalmente aqui em Santa Catarina, por tudo quanto ele fez por nós. Tem nos ajudado muito, tem ajudado o Estado catarinense, tem entregado mensagens fortes, mensagens poderosas, ungidas, e o fruto é grande de Denardi. O Brasil precisa de você, o sul do Brasil precisa de você, nós precisamos de você. E Deus te abençoará rica e poderosamente. Nosso preletor agora é o pastor Denardi, homem de Deus, conferencista, e que vai trazer a glória de Deus neste lugar. Vamos recebê-lo aplaudindo o nome de Jesus. Para a glória do nome de Bate Pastor Denardi é um pastor conhecido por muitos de nós, fez muitas campanhas aqui na igreja e muitos pastores foram já tiveram o privilégio de convidá-lo e ele participar da campanha em suas igrejas, evangelismo, trabalho muito forte, muito bonito. E atendendo o pedido de muitos pastores do próprio Conselho Estadual, vamos receber aplaudindo a Jesus com alegria. Quando eu me converti, lendo o livro
da mulher que foi usada por Deus para levantar essa igreja. Tenho participado em convenções internacionais como no Havaí. Aprendi a amar e a respeitar esta igreja. E quando eu me converti, lendo o livro da mulher que foi usada por Deus para levantar esta igreja, quando ela pegava o microfone em suas mãos, as primeiras 6 fileiras todos caíam debaixo do poder de Deus. Os hospitais pegavam as pessoas enfermas e levavam na igreja para serem curados. Leia o livro A História de uma Vida e você vai conhecer o DNA da nossa igreja, a nossa herança. E eu chorava muito. Os diáconos trabalhando com carrinho de mão. Já imaginou diáconos trabalhando com carrinho de mão? Já imaginou os hospitais levando as pessoas enfermas na igreja para serem curadas? E eu chorava muito. Hoje, os meus olhos têm visto aquilo que há 27 anos atrás eu li em livros. Sabe o segredo da mulher que foi usada para levantar esta igreja? Intimidade com Deus. Batismo de fogo. Os crentes não iam no hospital, o hospital vinha na igreja. Já imaginou na tua igreja os diáconos trabalhando com carrinho de mão? Já imaginou cego, paralítico, coxo recebendo milagre dentro da tua igreja? O que vai acontecer com a sua cidade? O que vai acontecer com esse estado? O que vai acontecer com essa nação? Vou convidar aqui o pastor Denardi. Uma das coisas que eu tenho aprendido em minha vida, na minha caminhada, nós temos que escolher com quem caminhar. E se você quer se tornar um pregador realmente de fogo, você tem que escolher com quem vai caminhar, porque senão essas pessoas matam aquilo que Deus faz nascer em você. Eu tenho caminhado com o pastor Denardi há muitos anos. Fomos a Toronto e a outros lugares. Hoje ele está debaixo da nossa tutela ministerial. Eu tenho visto na vida do Denardi uma dimensão que Deus deu para ele. Foram anos de busca, irmãos. E Deus tem usado ele no Brasil inteiro, na área de milagres, na área de curas, coisas extraordinárias, sobrenaturais, que Deus tem feito ele de norte a sul, e também em outras nações, na Europa, na América, em muitos lugares. E ele hoje está aqui no Paraná. Ele era pastor no estado de São Paulo, em Santa Gertrudes, deixou tudo para receber essa chamada, um grande patrimônio, uma grande igreja, irmãos. É maior prédio da cidade. Teve uma época que era a igreja, o templo que ele construiu, e deixou tudo para fazer esse ministério que Deus o tem chamado. Ele é um avivalista que realmente Deus tem usado. Esteve fazendo seminário na terceira, na quarta, em tantas igrejas nossas aqui em Curitiba. Muitos de vocês ainda não conhecem, mas esta manhã você vai ser impactado por uma unção de milagres muito grande na tua vida. Vamos receber o homem de Deus aplaudindo ao Senhor Jesus com muita alegria. Levante suas mãos ao Pai. Vocês são 10. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Qual é a fome do teu coração? Estamos aqui em Los Angeles e essa viagem é uma viagem profética. Nós estamos aqui no Ângelos Templo, onde tudo começou através de uma unção de compaixão, de intimidade, de relacionamento que o próprio Deus se manifestou na vida de uma mulher que revolucionou o mundo em sua época, uma mulher que influenciou a sociedade em sua época, uma mulher que influenciou as nossas vidas. Quando me converti, eu tive uma relação muito especial com o Espírito Santo, muito específica. E lendo o livro A História de uma Vida, há 28 anos atrás,
influenciou a minha vida. E hoje eu tenho visto aquilo que há 28 anos atrás eu li em livros. Milagres, sinais, maravilhas, prodígios. A unção de milagre é tão violenta nesse local que as pessoas vinham de maca, as ambulâncias traziam as pessoas aqui para serem curadas, porque a unção de milagre estava aqui e está aqui. E essa mesma unção, pastores, é o nosso direito, é o nosso DNA, é a nossa história, é o nosso chamado. Por isso, você que está nos assistindo, nós vamos começar a trazer pastores para cá, para que veja a nossa história, para que busque o nosso DNA. Nós não precisamos copiar nada de ninguém, nós temos uma história, nós temos uma identidade, nós temos um chamado, e a unção de compaixão é a nossa herança. A mesma unção que repousou sobre a igreja primitiva, a mesma unção que repousou sobre os apóstolos, sobre os discípulos, a mesma unção que repousou sobre a Aimee, é a nossa herança, é o nosso direito. Milagres é o nosso direito. Por isso, receba essa capacitação, receba esta unção. Nós vamos agora participar de um culto, sermos ministrados e queremos esse mesmo DNA, pois é a nossa história e a nossa herança. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pensando no fogo, dancing in the fire. Dancing on fire, dançando no fogo. Dancing on fire, dançando no fogo. Dancing on fire. Dancing on fire, dançando no fogo. Dancing on fire, dançando no fogo de Deus. Let it burn, let it burn, let it burn, let it burn. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Let it burn, let it burn, let it burn, let it burn. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Let it burn, let it burn, let it burn, let it burn. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Let it burn, let it burn, let it burn, let it burn. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Let it burn, let it burn, let it burn, let it burn. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Let it burn, let it burn, let it burn, let it burn. Deixa o fogo de Deus queimar sobre você nessa noite. Let it burn, let it burn, let it burn, let it burn.
deixa queimar, deixa queimar.